Simplesmente Filhas. Autora Ceres Silva. Descanse. Ele está cuidando de tudo. Capítulo 2. Não tire os olhos dele. A caminhada com Deus é pela fé, pautada na palavra dele. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o Verbo que habitou entre nós. Sua palavra é viva e real. Às vezes, a palavra é amarga, mas traz cura. Determinadas situações em nossas vidas só se resolvem com a palavra, ainda que desça doendo. Nossa carne tem uma tendência muito grande de buscar coisas que não nos dão prazer imediato. Mas, na verdade, esse não é o caminho certo. Não adianta buscar os acréscimos e não buscar a essência, a base. Os dias difíceis e os dias maus virão. Não adianta negar essa verdade e querer mergulhar em um mundo onde as coisas são tranquilas. Isso não é real. Até porque, se isso for real em nossa vida, precisamos sondar o que está acontecendo, porque o mundo jaz no maligno. A nossa pátria não é aqui. Nossa pátria é celestial. Por isso, precisamos ter cuidado como vivemos. Devemos viver uma vida buscando por mais e mais do Senhor. Estamos estudando sobre ser simplesmente filhas, voltando para as Escrituras e para a simplicidade da palavra. Nesse capítulo, vamos falar sobre não tirar os olhos dele. Não tire os olhos de Jesus. Recentemente, a minha neta foi mordida por um cachorro. Ela se machucou e precisou tomar vacina contra a raiva por causa do ferimento, que na verdade foi um grande livramento de Deus. Mas o mais impressionante foi que, mesmo ferida, ela não perdeu o amor por aquele animal. Por mais que a minha filha não queira mais deixá-la ter contato com o animal novamente, quando ela está na casa do cachorrinho, ela o chama a todo tempo. Essa história me remeteu à seguinte palavra de uma maneira muito intensa e forte. Abre aspas. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Mateus, capítulo 18, de 2 a 5. Fecha aspas. O coração da minha neta é um coração puro, e por mais que tenha sido ferida por aquele animal, ela não perdeu o amor por ele. Por isso que Jesus nos ensina que o acesso ao reino de Deus é para aqueles que são como uma criança. A criança é pura e tem pureza no coração. Ela tem apenas 1 ano. Se tivesse sido mordida daqui uns 3 ou 4 anos, talvez não seria assim. Talvez ficaria com medo, mas com 1 ano a pureza dessa criança é tão intensa que, mesmo sendo ferida, ela continuou guardando no coração a certeza de que está protegida e cuidada. Aquela ferida não acabou em nada o amor dela pelo cão. E também não abalou a confiança que ela tem nas pessoas que cuidam dela. Diante dessa história, quero fazer uma pergunta ao seu coração. Onde estão os seus olhos? A palavra de Deus nos ensina que, sobre tudo o que deve guardar, guarde o seu coração. Provérbios 4, 23. Onde estão nossos olhos? Naquele que nos feriu ou naquele que nos cura? Onde colocamos nossos olhos muda tudo. Por isso, é preciso ter esse cuidado todos os dias
e diante de todas as escolhas que nos são colocadas. É muito importante onde nós colocamos nossos olhos. Para quem nós olhamos? Para quem nos feriu? Ou continuamos olhando para aqueles que nos curam? Abre aspas. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Por isso, é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Mateus 5:29. Fecha aspas. Os olhos e ouvidos são a porta de acesso que o pecado acha para contaminar nosso coração. O mal tem poder de nos escravizar, ainda que não estejamos praticando o mal, dependendo da maneira como vemos as coisas e olhamos para as pessoas. Quando Jesus fala sobre o arrancar do olho e o arrancar da mão, significa cortar pela raiz os nossos pensamentos, sentimentos e ações que não são agradáveis ao Senhor e nos tiram do caminho dele. Quando aprendemos sobre Deus, precisamos ter no nosso coração bem definido o que queremos a respeito a Ele. Não queira apenas aquilo que Ele pode te dar. Anseie e busque por querer ser simplesmente uma filha, independentemente das outras coisas que o Pai pode nos dar. Tudo o que Ele tem é nosso. Somos herdeiras com Ele. Sabe por que Ele não nos dá todas as coisas? Porque o nosso Pai é um Pai celestial. Ele não é um Pai terreno. O Pai terreno nos dá as coisas da terra, e o Pai celestial quer nos dar as coisas do céu. A Bíblia nos fala que somos herdeiras de Deus. Isso não tem a ver com as coisas da terra, até porque, hoje, quem tem autoridade sobre a terra é Satanás. Essa autoridade foi dada a ele através da vida de Adão. Muitas vezes, erramos falando com Deus das coisas materiais que queremos nessa terra. O Pai da terra dá e provê as coisas da terra. Nosso Pai Celestial nos provê as coisas do céu. Onde colocamos nossos olhos irá definir muitas coisas. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Isso está em Jeremias 29, 13 a 14. Precisamos buscar aquilo que nos acrescenta, que vem ao encontro da nossa alma para curá-la, para sermos direcionadas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14. Ser simplesmente filha não é ter as coisas da terra, não é lutar pelas coisas. Não é lutar pelas coisas da terra, mas é lutar para que cada dia possamos nos desraigar das coisas da terra e ansiar pelas coisas do céu. Jesus nos chama para nos assentarmos no lugar que foi conquistado para nós nas regiões celestiais. Fomos chamadas para ansiar as coisas de cima, lá do alto, e não as coisas de baixo da terra. Somos muito influenciadas por pessoas. Temos uma tendência de ver que uma pessoa que está fazendo muito sucesso com um determinado assunto. Não oramos para Deus perguntando se é isso que Ele quer que aprendamos, mas acompanhamos a multidão e não entendemos que somos únicas diante de Deus e Ele nos chama para estarmos a sós com Ele, e não ficar correndo atrás de coisas que são lícitas, mas que não convêm. Saul se preparava para a guerra, e o povo pediu que ele consultasse a Deus antes para verem se era isso que Deus queria. Mas Saul já não consultava mais a Deus, pois ele tinha o poder, já era rei. O povo constrangeu a fazer isso, e ele buscou o Senhor, mas o Senhor já não estava mais ali. Precisamos ter cuidado onde colocamos nossos olhos e que tipo de influência temos deixado vir sobre nós. Se fomos guiadas por mulheres que influenciam em determinados tempos, vamos deixar de orar
e ver o que a nossa casa precisa. E quando acordarmos, o Senhor não vai mais estar ali. Precisamos ter cuidado. Pessoas são apenas pessoas, mas Jesus é Deus. Ser simplesmente filhas é nos satisfazer com a presença dele e nos satisfazermos nele, ainda que não tenhamos o que fazer ou não estejamos produzindo nada. Sabemos que ele nos ama. Abre aspas. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Hebreus, capítulo 12, de 1 a 3. Fecha aspas. Essa palavra nos ensina a importância de andar em santidade, perseverar e ter o discernimento de que temos um alvo. Isso somente será possível se olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Olhar para Jesus é olhar para a palavra de Deus todos os dias e aprender através da vida de várias pessoas. A Bíblia não é um livro cheio de vencedores, mas é um livro cheio de homens e mulheres que venceram e não venceram, que pecaram, mas que alcançaram a graça e o favor de Deus, nos mostrando que também podemos alcançar. Abre aspas. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Hebreus 12, 1. Fecha aspas. Essa grande nuvem de testemunhas a que o texto se refere é sobre os heróis da fé, registrada em Hebreus 11. Temos várias pessoas que nos ensinam, como Raabe, Abraão, Sansão, Gideão e outros mais chamados de heróis da fé. Porém, apesar de Deus usar pessoas para nos abençoar, os nossos olhos não podem estar nelas. Abre aspas. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Fecha aspas. Apesar de termos uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor, precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, perseverando, porque temos um alvo e esse alvo será alcançado na pessoa de Jesus Cristo. Abre aspas. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Fecha aspas. As pessoas nas quais muitas vezes nos espelhamos não intercedem por nós. Muitas nem nos conhecem. Muitas vezes seguimos mais pessoas que nem sabem que existimos do que passamos tempo com aquele que nos criou, nos ama e que nada pode nos separar dele. Ele vive para interceder por nós todos os dias da nossa vida. Existem pessoas que amam mais pessoas da terra do que o próprio Deus. Precisamos voltar, ser simplesmente filhas e estar em Jesus. Neste mesmo capítulo de Hebreus 11, ele nos ensina sobre o testemunho de pessoas que não venceram aos olhos do mundo, mas venceram aos olhos de Deus. E isso vai acontecer. É possível
que algumas de nós estejam no momento olhando apenas para mulheres que venceram, que estão no topo, fazendo e acontecendo, e se sentindo as piores mulheres do mundo por não estarem fazendo nada. Não fomos chamadas para fazer nada, fomos chamadas para ser simplesmente filhas. E quando Satanás começa a inculcar esse tipo de pensamento em nós, ele vai ganhar, porque vai nos tirar do lugar que é nosso, único e exclusivamente nosso, o lugar que Deus nos deu de nos tornarmos filhas do Deus vivo. Ele nos deu o poder de sermos filhas do Deus vivo. Satanás quer nos mostrar pessoas que estão fazendo e fazendo. E quanto mais paramos para as ver fazer, mais ele nos acusa, nos condena e nos tira da posição que foi comprada por preço de sangue. Jesus morreu por nós, para nos fazer filhas. Ele não morreu para nos dar sucesso ou para que fizéssemos muitas coisas, mas ele morreu para que voltássemos para Deus e ocupássemos o lugar de simplesmente filhas do Deus vivo. Abre aspas. Mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelo antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus, capítulo 11, de 35 a 40. Fecha aspas. Filhas amadas de Deus, o segredo está em não fixar os olhos na promessa, mas no autor da promessa, lembrando que temos um Pai, um Abba Pai, e podemos fixar os olhos nele, entender e discernir que a graça dele nos basta e sua presença precisa ser o nosso maior prazer. Não é olharmos e vermos o que Deus fez na vida de outras pessoas, ou o que ele vai fazer na nossa vida, mas é olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Olhar firme significa não perder Jesus de vista. Jesus abriu mão de uma alegria para estar conosco. Ele abriu mão da alegria do céu para se sujeitar às tristezas da terra, porque a terra produz tristezas. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. É porque filhos de Deus não querem mais sugar da terra, nem a destruir. Filhos de Deus querem simplesmente amar o próximo como Deus os amou. Jesus não fez caso da ignomínia, ou seja, ele não fez caso do caráter daquilo que degrada, que humilha e que desonra e que envergonha que veio sobre a vida dele. Por que nos importamos tanto quando as pessoas fazem um descaso de nós? Jesus não fez caso do descaso que ele sofreu, não fez caso do que falaram sobre ele. Jesus foi enfrentado a todo tempo e não fez caso de nada do que falaram de mal sobre ele, e muito menos sobre o que pensavam a respeito dele, porque ele sabia de onde viera e o lugar para onde ia voltar. Não podemos tirar os olhos de Deus. Precisamos olhar para ele. Ele está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso,
e não nos abandona. Ainda que fomos frustradas por pessoas, não podemos esperar que as pessoas nos deem o que elas não têm. As pessoas não dão o que não têm. Não amam quando não têm o amor de Deus. Mas Jesus tem. Devemos olhar para Jesus. Quanto mais olharmos para Ele, mais o conhecemos e mais teremos para dar para as pessoas o que não perece e o que não envenena. O mal vem mesmo quando não estamos fazendo coisas más, porque tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Estamos vivendo uma geração onde o eu está cada vez mais destacado, onde as pessoas mostram, infelizmente, um mundo virtual perfeito, mas isso não existe. A desigualdade existe por causa do pecado. Isso não é culpa de Deus, é culpa do homem que escolheu pecar. Mas o lugar que Deus está preparando para nós é o seu reino que não tem desigualdade. Precisamos ter visão de reino, focar os olhos nesse reino, olhar para o dono desse reino e ansiar por ele. A nossa pátria não é terrena, é uma pátria celestial. Se tivermos vida na palavra, a todo tempo ele vai nos mostrar isso. Abre aspas. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2, de 3 a 9. Fecha aspas. A exaltação de Jesus não veio em vida, e sim depois na morte. Olhar firme significa não perder Jesus de vista, hora nenhuma, não permitir que outras pessoas ditem nosso caminho, mas olhar firmemente para Ele, porque Ele nos dá a direção certa a seguir, independentemente das feridas que as pessoas nos fazem. Muitas vezes já não temos mais o coração puro para continuar a confiar nas pessoas, amando-as. Infelizmente, não conseguimos guardar nosso coração, apesar de Deus nos ensinar tanto sobre esse tema. Porém, em quem temos nos espelhado sabendo que somos filhas do Deus vivo? A importância de ter uma referência na terra é bacana, mas precisamos ter uma referência na terra que seja guiada pelo céu. O parâmetro para sabermos se essa referência é guiada pelo céu é que essa pessoa não nos deixa triste. Se a pessoa nos deixa triste, não pode ser uma referência. Se a pessoa está nos trazendo mais tristeza ao coração por causa de quem ela é e de quem nós somos, que sejamos fortes e corajosas para parar de seguir essa pessoa. Devemos ter referências de pessoas na Terra que nos deixam animadas, fortes, corajosas e que nos alegram. Enquanto não tivermos uma referência na Terra, devemos ficar com Jesus e com a sua palavra. Se somos mulheres que se espelham em várias pessoas, devemos voltar a nos espelhar em Jesus, porque podemos nos perder ou estar perdidas. Quando nos espelhamos em várias pessoas, começamos a nos sentir inúteis, nos comparando com outras mulheres, deixando de fazer o que Deus nos chamou para fazer, ser simplesmente filhas. Abre aspas. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós,
como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Efésios 5, de 1 a 2. Fecha aspas. Não fomos chamadas para imitar as pessoas ou muito menos viver o que elas vivem. Fomos chamadas para ser imagem e semelhança de Deus e não de homens. Quando Deus nos deu o poder de ser filhas, não foi para ansiar a vida de outra pessoa, nem foi para ansiar as coisas da terra, mas para viver a vida dele em nós. Caso contrário, nos apegamos à vida de outra pessoa ou às coisas materiais. Vamos passar a vida buscando algo que nunca foi nosso nem será. Aí, Satanás entra, nos paralisa, roubando nosso tempo, nossa alegria, nos levando a buscar aquilo que nunca foi estabelecido para ser nosso, porque o que é nosso já está determinado. Precisamos colocar nossos olhos em Jesus e prosseguir, porque o que o outro tem nunca trará alegria ao nosso coração. Pelo contrário, pode ser algo grandioso, mas ficaremos frustradas, porque aquilo que não é para ser nosso produz frustração. Buscar aquilo que não é nosso traz cansaço e desânimo, porque cada vez ficaremos mais longe daquilo que realmente Deus tem para nós. E muitas vezes buscamos algo que não tem a ver conosco. Podemos olhar apenas para Jesus porque ele tem tudo o que precisamos para vencermos todos os dias. Ele nos ama. Vamos imitar a Deus sabendo que somos filhas amadas. Caso contrário, imitamos outras pessoas até que elas não nos firam ou até nos cansarmos. Quando queremos imitar várias pessoas, podemos ser feridas, porque pessoas ferem, mas Cristo cura. Não vamos fixar nossos olhos em pessoas, mas vamos fixar nossos olhos em Jesus. Quando nossos olhos estão fixos em Jesus, mesmo feridas, conseguimos continuar amando as pessoas, porque nosso coração é puro. Não amamos porque as pessoas nos amam, mas amamos porque Ele nos amou primeiro, porque já experimentamos aquele amor que não merecíamos, mas aquele amor que nos encontrou e nos inundou. E é justamente por causa desse amor libertador que conseguimos ocupar o lugar de filha, que continua com o coração puro, buscando a graça e o favor de Deus. Feridas não são feitas em nós apenas com aquilo que nos fere, mas também são feitas em nós com coisas boas, com aquilo que tem o poder de nos abençoar e que talvez ainda não alcançamos e não podemos ter. Essa é uma estratégia de Satanás. Conseguimos olhar apenas para Jesus e escolher prosseguir todos os dias da nossa vida? Que possamos fazer essa escolha hoje. Abre aspas. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João 3:27. Fecha aspas. Tudo que o homem tem vem de Deus. Não vamos procurar em homem algo que podemos ter única e exclusivamente da parte de Deus. Não vamos colocar nossos olhos em pessoas e muito menos naquilo que elas têm poder em exercer sobre nós, seja uma ferida ou seja um grande ensinamento. Não vamos fixar nossos olhos naquilo que o outro é ou tem para nos dar. Vamos fixar nossos olhos em Jesus, aquele que nos criou e é o único capaz de nos levar a trilhar o caminho que ele tem para nós e nos conduzir ao lugar que precisamos estar para cumprir nosso propósito. Não tire os olhos dele, que tenhamos Jesus como referência, como nosso Senhor, Salvador e intercessor, aquele que nos guarda e cuida de nós, todos os dias da nossa vida. Ele não nos deixou sozinhas, ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que nos ensina todas as coisas. Isso começa pelos nossos olhos. Abre aspas. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém,
os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Mateus 6, 22 a 23. Fecha aspas. Não vamos fixar nossos olhos no que o outro tem, nem nas nossas aflições, mas em Jesus, porque Ele tem algo lindo para nos dar, algo que ninguém pode nos dar ou roubar. Jesus tem muito mais vontade de nos dar o que é nosso do que sabemos pedir para Ele. Ele tem muito mais vontade de nos ver felizes do que nós queremos ser felizes. Ele tem muito mais habilidade de cuidar de nós do que nós mesmas, pois Ele está conosco. Não sabemos pedir como convém, mas quando fixamos os nossos olhos nele, na vida e no exemplo dele, começamos a entender qual é a vontade dele para nós. E a vontade dele para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Por isso, vamos escolher hoje fixar nossos olhos em Jesus. Vamos orar. Obrigada, Pai. Obrigada por essa palavra. Ela veio de Ti. Queremos viver a intensidade dessa palavra com todas as forças. Pedimos que essa palavra nos seja revelada. Se for preciso, que possamos voltar e mergulhar de novo e de novo na palavra. Queremos voltar nossos olhos para o Senhor, consertar a direção do nosso olhar, tirar os olhos das pessoas e olhar a Ti. Nos ajude a tomar posições que muitas vezes são difíceis, mas que vão mudar a nossa vida e vão parar de fazer com que queiramos aquilo que não é nosso, mas buscar com todas as forças o que o Senhor tem para nós. Obrigada, porque o Senhor nos ensina a fixar atentamente os nossos olhos em Ti. Tira de nós todo olhar de comparação, de autocomiseração, de miséria, e que tenhamos revelado aos nossos olhos, nossos ouvidos, que o Senhor nos chamou para sermos simplesmente filhas, que o Senhor nos ama e não existe mais nenhuma condenação sobre nossas vidas. E nada pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. O Senhor nos chamou para ser filhas e imitar o Senhor. E é isso que desejamos de todo o nosso coração. E é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.